Sabe o que é curioso? Muita gente passa 4 anos inteiros sem assistir a um jogo, sem saber quem está liderando o campeonato, sem acompanhar tabela, escalação, lesão, rodada, nada. Aí chega a Copa do Mundo e, de repente, essa mesma pessoa quer ver a partida, comenta lance, sofre, comemora, discute convocação e sente um frio na barriga como se sempre tivesse sido apaixonada por futebol. E é aí que muita gente olha com certo desprezo e pensa: isso é modinha, isso é falsidade. Se gostasse mesmo, assistia o ano todo. Mas e se a verdade for bem mais interessante do que isso? E se quem só gosta de futebol em Copa do Mundo não estiver sendo superficial? E se essa pessoa simplesmente estiver respondendo a algo que vai muito além do esporte? Porque, no fundo, nem todo mundo gosta de futebol pelo mesmo motivo. Essa é a primeira coisa que quase ninguém entende. Tem gente que ama o jogo em si. Ama a tática, o posicionamento, a movimentação sem bola, a construção da jogada, a história do clube, a rivalidade local, a rotina do calendário, a análise fria do desempenho. Mas existe outro grupo que não se conecta com o futebol como esporte. Se conecta com o futebol como evento emocional. E a Copa do Mundo é exatamente isso. Ela transforma o futebol em um grande acontecimento coletivo. Já não é mais só 11 contra 11, vira símbolo, clima, tensão, pertencimento, memória, conversa de família, rua enfeitada, bandeira na janela, camiseta amarela, barulho ao redor, sensação de que alguma coisa importante está acontecendo. Para quem só gosta de futebol em Copa, o que atrai não é o campeonato, é o significado. É a sensação de participar de algo maior sem precisar dedicar a vida inteira àquilo. E psicologicamente isso faz muito sentido. O cérebro humano não se conecta apenas com atividades, ele se conecta com o contexto. Uma mesma coisa pode parecer tediosa em um ambiente e eletrizante em outro. Um jogo comum de terça-feira pode ser só mais um jogo, mas uma partida de Copa ganha peso dramático. Tem urgência, tem cara de história sendo escrita ao vivo. Tem começo, meio e fim. Tem um prazo, tem uma narrativa simples de entender. Ou vence ou complica, ou avança ou vai embora. Até quem não acompanha nada consegue sentir a importância daquele momento. E isso importa muito, porque a maioria das pessoas não quer estudar um universo inteiro para sentir emoção. Elas querem uma porta de entrada clara. E a Copa oferece exatamente isso. Ela simplifica o caos. Durante o ano, o futebol pode parecer infinito. Muitos times, muitos campeonatos, muitos jogadores, muitas regras implícitas, muitas rivalidades que só quem acompanha entende. A Copa limpa tudo isso e deixa uma estrutura que qualquer pessoa entende em minutos. É o seu país, é o mundo olhando, é agora ou depois de 4 anos. O cérebro adora esse tipo de narrativa fechada, intensa e temporária. Não exige compromisso permanente, mas entrega recompensa emocional alta. Tem ainda um ponto mais profundo. Muita gente não gosta da sensação de acompanhar futebol o ano inteiro porque isso exige um tipo de investimento emocional constante. É tempo, atenção, energia e muitas vezes frustração repetida. Rodada ruim, técnico criticado, fase ruim, polêmica, discussão sem fim. Para algumas pessoas, isso é parte da graça. Para outras, isso é simplesmente desgaste. Já a Copa concentra tudo em poucas semanas. É como se o futebol viesse destilado. A emoção sem a obrigação, a intensidade sem a rotina, o auge sem o peso do acompanhamento permanente. E isso combina muito com pessoas que gostam de experiências marcantes, mas não de compromissos emocionais longos. Além disso, a Copa oferece algo que o futebol de clube nem sempre oferece: uma identidade ampla e temporariamente unificada. No futebol normal, torcer geralmente divide. Um torce para um clube, outro odeia esse clube. Um provoca, o outro devolve. Existem memórias, feridas, rivalidades e rejeições. Já na Copa, pelo menos em teoria, a energia se concentra numa identidade maior. Não é mais meu time contra o seu, é nós. E esse nós tem um poder psicológico enorme. Mesmo pessoas que não ligam para impedimento, posse de bola ou esquema tático podem se sentir atraídas por essa experiência de união. Elas não estão buscando o jogo, estão buscando o vínculo que aquele momento cria.
É por isso que tanta gente que não vê graça nenhuma em 90 minutos de campeonato consegue parar tudo para assistir a uma semifinal de Copa. Não porque virou especialista de repente, mas porque ali o futebol deixa de ser apenas futebol. Ele vira ritual social, vira desculpa para sentir junto, vira conversa com desconhecido, vira lembrança que será repetida por anos. Quase todo mundo se lembra de onde estava em certos jogos marcantes da seleção. E isso mostra que a memória emocional não precisa de paixão técnica, ela precisa de intensidade compartilhada. Também existe uma camada que pouca gente admite. Algumas pessoas só se permitem sentir certas emoções quando o contexto social autoriza. No dia a dia elas controlam tudo, não demonstram muito, não se envolvem facilmente, evitam parecer exageradas. Mas durante a Copa existe uma permissão coletiva para extravasar. Gritar gol, ficar ansioso, vestir a camisa, criar expectativa, se frustrar, se empolgar. De repente, sentir muito deixa de parecer exagero e passa a parecer normal. Para muita gente isso é libertador. Não é o futebol que seduz, é a licença emocional que vem junto com ele. E talvez seja exatamente por isso que quem só gosta de futebol em Copa do Mundo incomode tanto alguns fanáticos. Porque essa pessoa mostra, sem querer, que dá para entrar no universo do futebol sem obedecer a todas as regras de pertencimento que os apaixonados criaram. Ela não decorou estatísticas, não acompanhou eliminatórias, não sofreu nas rodadas do ano, mas ainda assim sente alguma coisa quando a bola rola na Copa. E para quem construiu parte da própria identidade em torno do futebol constante, isso pode parecer quase uma invasão, como se emoção precisasse de carteira de sócio. Como se só pudesse vibrar quem passou o ciclo inteiro ali. Mas emoção humana não funciona assim. Ela não pede permissão para existir. No fim, a psicologia de quem só gosta de futebol em Copa do Mundo fala menos sobre esporte e mais sobre a forma como certas pessoas se conectam com experiências. Elas não buscam profundidade técnica o tempo todo. Buscam momentos que concentram sentido, pertencimento e intensidade. Elas não querem o calendário completo, querem o capítulo mais simbólico. Não querem viver o jogo como rotina, querem viver o jogo como acontecimento. E isso não faz delas falsas, superficiais ou menos legítimas. Só mostra que nem todo mundo ama as coisas pela mesma porta de entrada. Talvez algumas pessoas amem o futebol pelo detalhe, outras pelo drama, algumas pela análise, outras pelo clima, algumas pelo clube, outras pela bandeira, pela memória, pela sensação de que o país inteiro prende a respiração junto por alguns segundos. E quando você entende isso, percebe que gostar de futebol só na Copa não é contradição. É um tipo diferente de vínculo. Um vínculo que não nasce da constância, mas da força do momento.